Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma tensão bem humana, né? Aquela coisa entre a nossa coragem individual, a vontade de ir lá e fazer, e, por outro lado, a necessidade de seguir uma direção, que vem de cima. Será que só ter força, só ter iniciativa garante que a gente está no caminho certo? É um ponto excelente para começar. Olha, a nossa análise hoje, ela vem de uma reflexão lá do capítulo 11 do programa Homens de Ferro, sabe? Do pastor Paulo César. E o foco é numa ideia que ele chama de os pensamentos do rei. Ah, interessante! Pensamentos do rei? E isso tem base bíblica, né? Pelo que vi no material, Isaías 55, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Exatamente, essa é a base. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E essa ideia, então, dos pensamentos superiores é usada para analisar a história de Jonatas, o filho do rei Saul. É isso. Para questionar se aquela bravura toda dele se estava certo mesmo. Isso, Isaías 55 coloca esse contraste. O divino versus o humano. A comparação é forte. Os pensamentos de Deus são tão mais altos que os nossos, quanto o céu é mais alto que a terra. Não é só questão de nível, talvez seja de natureza diferente mesmo. É. E tem aquela analogia da chuva no versículo 10 que é bem marcante, né? Que a chuva cumpre um propósito, rega a terra, faz brotar. Uhum. E não volta vazia. Exato. A leitura que o material faz é que as decisões de Deus seriam assim, intencionais, com o resultado certo, sabe? Diferente de um impulso nosso que, bem, pode dar certo ou não. Perfeito. Essa ideia de propósito garantido, de fertilidade, conecta direto com o exemplo do Jonatas que o material explora. Jonatas, não há dúvida, foi super corajoso. Ah, sim. Atacar os filisteus quase sozinho. Uau! Exato! Uma fé pessoal ali muito forte. Uma atitude heróica pelos nossos padrões. Certo. Ele foi lá, agiu, botou pânico nos inimigos. Então, qual que é o X da questão aqui para essa análise do pastor Paulo César? Se ele teve coragem, teve fé, onde está o problema, assim? O ponto crucial que o material levanta não é a falta de coragem de forma alguma, é a origem da iniciativa. Jonatas agiu por conta própria, sem consultar, sem a bênção da autoridade que Deus tinha colocado ali, o pai dele, o rei Saul. Ah, entendi. Ele não foi lá pedir o aval, digamos assim. Exato, ele tomou a frente sem buscar essa direção, essa cobertura da liderança estabelecida. Então, mesmo com a bravura teda, com a fé que parecia ter, a perspectiva aqui é que faltou esse alinhamento, né? A ação dele, por mais sucesso que tenha tido no início, nasceu de um impulso individual, não de uma ordem de cima dentro da estrutura da época. Precisamente. A lição que o material extrai é essa, sabe? Que a nossa força, a nossa lógica, mas era o certo a fazer, ou até a urgência que a gente sente, podem levar a gente para ações que parecem ótimas, mas que talvez não estejam no plano maior, ou sob a proteção da autoridade designada, que no contexto da fonte, claro, remete à autoridade de Deus. Isso joga a gente bem no centro do dilema que o material explora, a tal da submissão versus o impulso. Parece que a mensagem principal é que a força de verdade para o tipo de caráter que esse programa Homens de Ferro quer formar está mais na capacidade de obedecer à voz do rei, Hum. mesmo sem entender tudo, do que na pressa de agir por conta própria. Sim, é um contraste bem forte. O material coloca de um lado o viver pela obediência, né? Mesmo sem captar toda a lógica na hora, e do outro viver pelos impulsos, pela razão pessoal, talvez até buscando um reconhecimento, uma glória própria. Lutar sob direção versus lutar por iniciativa própria. Faz sentido. É como se comparasse a ação que busca o resultado imediato com aquela que busca primeiro a direção, mesmo que isso signifique esperar, ou fazer algo que não parece o mais lógico ali, na hora. Daí a ênfase na consulta prévia que você mencionou. Exato. A análise insiste nisso, na importância de parar um pouco, de buscar essa confirmação superior antes de sair fazendo. Tem até uma metáfora na reflexão, né? Não puxar a espada antes da oração, antes de perguntar, Senhor, esse caminho aqui é teu mesmo? Entendi.
Então, para a gente amarrar a mensagem-chave do pastor Paulo César, como a gente explorou aqui, A conclusão que o material apegeta é que os homens de ferro, nessa visão, não se definem pelo heroísmo impulsivo, mas pela obediência consciente. A luta deles seria sobre a direção do rei, não para aparecer. E a ideia central, que pode parecer um paradoxo para alguns, é que a força real está na submissão a essa vontade maior. Nenhuma ação antes da consulta. isso deixa a gente com uma reflexão final bem interessante, né? Como é que a gente equilibra aquela urgência que muitas vezes bate, a pressão para agir agora, com essa disciplina de buscar e talvez ter que esperar, né? Esperar com paciência por uma direção que vem de cima. Principalmente quando essa direção pode demorar. Ou até parecer totalmente contra a lógica do momento. Fique aí a questão para a gente pensar.